Alexandre, perguntaram aqui, eu não sei se você estuda esse case aí, é BB Seguridade. Sim, acompanho Mandaram aí. bastante. Bastante, eu gosto. A BB Seguridade, ela é uma empresa que atua aí no setor de seguros. É interessante da BB Seguridade, é uma empresa que ela usa toda a estrutura do Banco do Brasil. E ela atua em alguns ramos, na verdade, na maioria dos ramos de seguros, de previdência, seguro rural, principalmente, na parte. Então, ela tem a parte das receitas dela bem diversificada e ela usa toda a estrutura. Então, até a questão dos custos da BB Seguridade é uma empresa que ela tem uma margem, ela acaba tendo margem elevada. E por quê? Porque ela usa a estrutura do Banco do Brasil. E além disso, ela tá num setor foda, né, meu? Ela tá no setor de seguro. O setor de seguro é um setor muito resiliente. E essa empresa paga muito dividendo, né, Paga mano? É uma muito monstra dividendo. dos dividendos. E interessante, né? Ela tem um histórico muito bom de dividendo. É uma empresa nova na bolsa. Se você pegar aí, se eu não me engano, 2011, 2012 que ela tem o IPO dela. Então é uma empresa que ela tá no setor. Então a característica dela até de ter uns dividendos bacana, e ter um histórico muito legal e uma política séria de pagamento de dividendos. Se a gente pegar o histórico, como que eu identifico a política da empresa de dividendos? A gente vai olhar lá para o payout da empresa, não é aquela empresa que entrega o mínimo, ela tem um payout legal e ela tem um histórico de dividendos. Então, se a gente olhar lá o histórico dela, ela vem pagando dividendo. E ela está num setor que dá essa possibilidade de, mesmo em períodos mais complicados, a gente pega 2014, 2015, foi um período mais tenso. Você quer saber aquela empresa para colocar na carteira para ter mais tranquilidade? É você olhar em 2014, 2015. Quer saber se você vai receber dividendo? Pega uma empresa mais antiga. Isso que é legal de olho, pegar empresas até no livro Investidor Inteligente. Você pegar lá que você tem a questão aí do Benjamin Graham, né? Então você pega lá, ele fala do histórico de 10 anos, porque te dá uma margem boa para passar por crises. Eu falei do setor de ciclos do mercado. Então o mercado vai passar em crise. Se passou em crise, a empresa lá, ela manteve ali o pagamento do dividendo, ela manteve ali a regularidade, não teve prejuízo, gerou caixa, tudo mais. Então é uma empresa que a gente fica um pouquinho mais tranquilo. E é o caso da BB Seguridade. A BB Seguridade, ela tem todos esses requisitos. É uma empresa que tem forte geração de caixa e ela tem o pagamento aí de dividendo bacana. E corrigiu legal agora, né? Ela tava lá dá uma olhada aí que ela deu... Agora ela tá voltando um pouquinho, mas quem viu ela deu uma corrigidinha, deu uma... Tá com 24 reais. Ainda tá num preço muito bom de entrada, Porque né? ela passou o final do ano passado, uns 8, 10 meses aí, a 28, 30 reais. Chegou a 35, 30 e poucos, né? Mas a empresa que diminui. E a gente sabe, né, que a relação aqui do preço com o dividend yield. Quando o preço da ação cai, o dividend yield eleva, porque é uma relação dos dividendos. O que é o dividend yield? O DY. O dividend yield da empresa é a relação dos pagamentos dos dividendos, quanto que a empresa pagou nos últimos 12 meses de dividendos, dividido pelo preço do ativo. Logo, se o preço do ativo cai, o dividendo aumenta. Olha que sensacional, a gente falou muito de queda. Faz sentido. A gente falou muito de queda aqui, de bolsa. Que legal. A ideia de você, às vezes falou de meta, mas às vezes a meta é renda. Você não precisa ter meta de ação, mas você pode ter meta de renda. Porque se cai o preço, você está comprando mais renda. Então a ideia é de comprar renda. Você se aposenta mais, você tem mais liberdade porque você está comprando renda. Então empresas que têm setores mais que não são tão afetados por crise. Quando vier uma crise e cair o preço, o mercado mesmo ele penaliza, mas penaliza menos. Quem vê lá as ações de dividendos, você falou aqui, Luan, cai menos. As ações de dividendos, ela protege um pouquinho mais, mas ela cai mesmo assim e gera oportunidade de compra. E agora ela caiu. Não estou falando que é para comprar. Não, dentro da proporção de uma carteira, eu faço isso para mim, isso é no meu caso. Eu aportei recentemente na BB Seguridade, acho que 2 meses seguidos. Por quê? Porque a empresa corrigiu legal, abriu a oportunidade, abriu uma janela, o DY dela aumentou, que é o dividend yield, e foi saco. É só aportar. Claro, não é all-in. Ninguém tá falando para encher a mão. Mas dentro daquela proporçãozinha, você vai lá dar uma mordidinha e vai. E aí, se ela lateralizar agora, lindo.
lindo se ela lateralizar. Não precisa voltar para os 30. Pode lateralizar, dá tempo da gente continuar aportando nela. Isso aí é a mudança de chave, né? Entender como funciona a acumulação dos ativos. Aí. Faz sentido. Eu tenho uma pergunta pra você, meu. Você que é um especialista desse fundo de investimento imobiliário. MXRF11, o que você acha desse fundo aí? Ó lá, ó A lá. sonoplastia tá em dia, hein? Ó, Treinado. o Fundo Imobiliário de Recebíveis, o MXRF. Então, e... Legal, os fundos de recebíveis, eles foram muito bem agora no começo do ano. Pagaram bacana, não sei se vão continuar pagando, né? Pagaram legal, até pela correção do IGPM. O IGPM bombou ano passado aí, subiu bastante o IGPM, né? E corrigiu os contratos. O que acontece? O fundo, ele investe em recebíveis. Os recebíveis, eles geram um fluxo futuro de renda para o próprio fundo. Então ele compra dívidas que vão todo mês pagar. Retornar, E né? essas dívidas são reajustadas anualmente com base no indicador, no indexador. Pode ser o IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, que é o índice de inflação, ou o IGPM. Então esses, pega o IRDM e o MXRF, são dois fundos que eles têm boa parte da carteira deles de recebíveis sendo atualizadas anualmente pelos indexadores do IGPM, pelo indexador do IGPM. Então o IGPM, ele subiu 20 e poucos % o ano passado. Então o que aconteceu com boa parte desses fundos de recebíveis? Ele veio e deu aquela guinada agora nos rendimentos. Quem começou a receber 1% ao mês, então, pô, não é um rendimento legal? Pô, então o IRDM, o MXRF, nem tanto, mais o IRDM, conseguiram aí ter um pouquinho mais de rentabilidade. Quer dizer que isso vai permanecer? Não. Mas é um fundo que eu acho que reagiu muito bem. Agora, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a questão dos juros, né? Então a gente está agora num novo ciclo de expansão dos juros. A gente sabe que quando o juro sobe, a renda fixa fica mais bonitona, né? Ela fica toda maquiada, pá, né? Vai pra balada e tal. Fica toda bonitona. Todo mundo quer. Então o que acontece? O mercado é risco e retorno. Então, o que acontece? O mercado, ele quer, quando ele tem um maior risco, ele exige um maior retorno. O investidor, ele quer mais retorno. O que tem mais risco? O fundo imobiliário ou a renda fixa? O fundo imobiliário tem risco de mercado. Estou falando em risco de crédito, risco de mercado, que é a variação do mercado diária. Então, o fundo imobiliário tem esse risco. O investidor, para ir para o fundo imobiliário, ele vai exigir um pouquinho mais. Por que eu vou investir no fundo imobiliário se eu tenho garantido aqui agora com a taxa de juros? Então, a taxa de juros sobe, a renda fixa fica mais atrativa e cai um pouquinho. Quem viu agora cair, não tá caindo um pouquinho? Porque no final, né, o fundo de investimento imobiliário tem uma previsibilidade de caixa ali, assim, uma previsibilidade, mas ainda é renda variável, né? É renda variável, tem o risco, Então, tem esse risco de risco. mercado. E os fundos, os fundos de recebíveis, eles têm essa questão também. Então a gente tem que tomar um pouquinho cuidado com os fundos imobiliários nesse ciclo de expansão. Tem outra questão que está vindo por aí, que é a tributação dos rendimentos. A proposta do governo agora, do Ministério da Economia, é de taxação também, além dos dividendos em 15%, é taxar os rendimentos dos fundos imobiliários em 15%. Só que fundo imobiliário é diferente de ação. E aí eu vou te falar por quê. Ação, a empresa, ela tem manobras para remunerar o acionista. Se ela não for por dividendo... cortou, não tem mais juros sobre capital próprio. Beleza, dividendo. Vou taxar o dividendo. Eu falo, pô, beleza. Recompra de ação e bonificação. É o que acontece nos Estados Unidos. Então o cara pode ter... Ele pode recomprar... A empresa pode recomprar as próprias ações no mercado, que é uma forma indireta de remunerar o acionista. E a bonificação, que é aquela de dar um... E aí não tem dividendo, não tem taxação. Então ele foge da taxação. A ação, a empresa, ela consegue fugir. O fundo imobiliário é saco. Não tem como fugir. Porque, por lei, fundo imobiliário, ele tem que entregar 95% da receita pro cotista. Então vai ser tributado. Então o cara vai olhar pro fundo investidor. Tô falando, o mercado. Ele vai olhar pro fundo e falar, porra, caraca, se eu tô na renda fixa, eu tô tirando mais sem risco. Por que eu vou investir no fundo imobiliário se ainda mais o governo vai me tacar ainda 15% do meu rendimento?
Então, aí perde um pouquinho. Agora, Alexandre, quer dizer então que é para parar de investir em fundo imobiliário? Não falei isso. Não é isso. Eu tô falando que a gente tem que, dentro da estratégia de longo prazo, a gente vai investindo, é saber fazer essas alocações táticas. Às vezes eu posso esperar um pouquinho, ele cair um pouquinho mais e eu consumo. Porque o mercado ele vai se adaptar. O preço da cota vai cair para o rendimento, para o yield. Lembra que eu falei aqui? Rendimento, yield. Quando o preço da cota, o preço da ação cai, o yield sobe, certo? Então, o mercado mesmo vai jogar o preço da cota para baixo para você ter um rendimento maior. Mas aí você tem que ter paciência para você ter renda. Você quer ter renda? Ah, eu quero ter renda de fundo imobiliário. Então por que tá preocupado com o preço da cota? Ih, tem que calma aí, Lucas. Então é isso que a gente tem. É o que você quer, cara. Tá preocupado, tá olhando o preço da cota, então compra e pega a tua renda. Então o mercado ele se adapta, ele faz os ajustes conforme, assim, é só o meu ver, né? Sei lá. Isso aí foi a famosa chinelada. É a chinelada do bem. Não, é só pra. Às vezes. Foi só um puxão de orelha, né? Não, porque, tá olhando, porque conversa com muita gente fala assim, pô, eu tô olhando pro rendimento aqui e tal. Eu quero rendimento, eu quero ter renda. Pô, aí, beleza, caiu a cota, por que você não comprar mais? Não, porque tá caindo e tal. Então você quer renda? Você quer. Aí eu não entendi. Você quer o quê? Porque tem duas estratégias. Se você abrir um relatório explicando o beabá, o básico lá, o início do fundo imobiliário, quando você aprende, ele já te separa em duas estratégias. Você pega lá, pode pegar o relatório da Nord, da Levante, isso, né? Você pega lá deles lá, que são top, os dois são top. Pega lá, eles têm, você pegar, você vai ter divisão, estratégia de ganho de renda e de valorização. Você tem que saber o que você quer. Então, se você quer renda, você tem que estar acumulando renda. Então, falamos da BB Seguridade, então tem que tomar cuidado. Mas o que acontece com os fundos imobiliários agora, é que às vezes você pode dar uma segurada, eles caindo, você pode pegar uma renda maior, e aportando. Sempre aportando, né? Mas pode conseguir aí.